Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco agora sobre o folder da nossa modalidade, que seria o rock sobre a grama, e eu vou começar pelo histórico. Há indícios que egípcios e etíopes faziam isso há milênios de anos atrás. O mesmo vale também para gregos, romanos e astecas. No entanto, essa modalidade só começou a ser conhecida nos meados do século XVIII, né, na Inglaterra. Após a formação dos primeiros clubes da modalidade, em 1875, que foram surgir as primeiras regras. No entanto, só em 1890, com as universidades de Oxford e Cambridge, que eles disputaram que é considerado o primeiro jogo internacional, né? Em 1886, o hóquei sobre a grama sofreu uma mudança com uma regra fundamental, né, que seria a área de arremesso, que o nome seria Strike on Circle, que eu vou falar um pouco sobre no decorrer da apresentação. Agora eu vou falar um pouco sobre as regras e fundamentos, né? Esse jogo ele é disputado entre 11 jogadores de cada lado e vai haver dois tempos de 35 minutos. Caso haja empate, irá ser disputado uma prorrogação com dois tempos de 7 minutos e meio. E essa prorrogação irá acontecer com o gol de ouro. O que seria o gol de ouro? É onde quem faz primeiro ganha. Vai existir dois árbitros, né? Um de cada lado do campo. Os jogadores de linha, eles não podem tocar a bolinha com os pés, apenas os goleiros para fazer a defesa. Caso isso aconteça, vai ocorrer a falta, tá? Não é permitido também erguer o taco acima da linha dos ombros ou lançar a bola proposital na direção do adversário, né? Em caso de falta dentro da área, que seria o striking circle, que vou falar a seguir, será cobrado um pênalti com a distância de 6 metros do gol. O strike circle, ele seria a área de finalização, a área onde ocorre o chute. Só pode ocorrer a finalização dentro dessa área específica. Esse strike circle ele é uma área traçada em um raio de 14 metros a partir do ponto médio da linha de fundo do campo. E antes desse strike circle existe uma linha pontilhada que fica a 23 metros de distância do gol. Caso aconteça alguma falta entre essa linha pontilhada e esse strike circle, irá ocorrer o corner curto, que seria um escanteio curto, né? Onde a bolinha é rolada para os jogadores de ataque, que eles vão ficar posicionados depois dessa linha pontilhada, e os adversários de defesa, que estarão na defesa, eles vão ficar atrás desse strike circle. Agora eu vou falar um pouco sobre as especificações da modalidade, onde o campo ele pode ser tanto gramado quanto de material sintético, que seria aquela grama sintética, com um comprimento de 91 metros e a largura dele teria 55 metros. Os tacos eles são feitos de fibra de carbono e fibra de vidro. Eles geralmente pesam em média 700 gramas, com 1 metro de altura e eles têm 5 centímetros de diâmetro. Já a bolinha ela é feita de plástico e cortiça e pesa cerca de 160 gramas. Os gols eles medem 2 metros e 10 de altura e 3 metros e 66 centímetros de largura. As federações mais conhecidas seriam a Federação Internacional de Hóquei, que seria a FI, e a CBHG, que é a Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor. Os campeonatos com mais destaque seriam as Olimpíadas, né? Onde estão as equipes de mais destaque da modalidade, no qual os que mais dominam essa modalidade atualmente seria a Índia e o Paquistão. Existe também a Hóquei Pro Liga
e a Liga Mundial de Hóquei, que fora as Olimpíadas são os campeonatos de mais nome, né, na modalidade. No Brasil, essa modalidade tem pouca expressão, né, poucos conhecem, e existe pouco espaço para ser praticado. Um deles seria no Sesc Pinheiros, também tem o Colégio Assunção, nos Jardins, e, e também tem o Parque Celso Daniel, localizado em Santo André. E esses três lugares ditos são localizados no estado de São Paulo. Na parte final vai ser o referencial teórico, né, do nosso trabalho. E agora a nossa amiga Gabi vai dar procedimento, apresentação. Bom, boa noite, professora. Boa noite a todos. Aqui começam os nossos slides. E como foi dito antes, o nosso esporte, né, a nossa modalidade escolhida foi o hóquei sobre grama. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, sobre o nosso plano de aula, a nossa base teórica e o jogo que a gente criou baseado no método analítico sintético. Bom, aqui é a nossa base teórica. A gente entendeu que era para trazer um autor que a gente usasse a teoria desse autor para fazer o nosso plano de aula analítico. Então a gente pesquisou e viu que o Muska Mostyn, ele tem uma teoria que é o espectro do estilo de ensino, onde ele traz diversos estilos de ensino por letra do alfabeto, e a gente viu que o estilo de ensino inclusão, que é pela letra E, ele casa muito com o que a gente tinha como proposta. E aí, o que é esse espectro do estilo de ensino? Como eu falei, são diversos estilos de ensino e a gente escolheu esse estilo de inclusão, que ele se baseia basicamente no planejamento pelo professor, o impacto e o pós-impacto pelo aluno. Então, como funciona o pré-impacto? É justamente esse planejamento. O professor, ele planeja as atividades, só que essas atividades têm que conter diferentes níveis de dificuldades, de uma forma que dê para atingir diversos alunos. A fase de impacto é justamente durante a atividade, que é o aluno escolhendo, baseado nas suas habilidades, o nível de dificuldade que ele vai fazer da atividade proposta pelo professor. E o pós-impacto é o aluno avaliando o seu desempenho na fase e ele indo para escolhendo já numa outra fase da atividade se ele quer continuar naquela mesma dificuldade ou se ele, baseado no desempenho dele passado, né, se ele consegue avançar. Então esse é o nosso autor que a gente escolheu e a nossa base teórica. E aqui a gente já começa pelo jogo que a gente criou. O jogo ele é basicamente formado por duas estações. Aqui a gente tentou trazer uma visão da quadra completa como seria. Seria então duas estações, meia quadra é uma estação e meia quadra é outro. Em cada estação vai ter um circuito. É um circuito para um time e um circuito para outro time. Os alunos eles serão divididos em 4 times de 8 jogadores. E aí, aqui a gente tentou trazer um pouquinho, né, da visão completa. Não sei se está dando para assimilar mais ou menos como vai ser. Mas aqui nesse outro slide, a gente traz um circuito só, que é de meia estação, seria, né? E aqui como funcionaria? E cada circuito, eles vão ter esses cones, no qual os alunos terão que, com o taco, fazer o poste da bola, né? Ir entre os cones e chegar numa determinada marcação que vai ter. E aí, quando ele chegar nessa determinada marcação, na frente dele vão ter 3 caixas de papelão. Uma caixa vai valer 3 pontos, outra caixa vai valer 2 pontos e outra caixa vai valer 1 ponto, de acordo com o tamanho. Quanto menor a caixa, maior é os pontos. E como funciona o jogo? Os 8 jogadores vão ficar posicionados na frente atrás, dos cones. E aí, um por vez, vai passar pelos cones e tentar acertar. Cada vez que ele acertar a caixa, ele vai ser marcado o ponto, né, para o time.
E aí, conforme for, até todos irem, o objetivo é justamente eles fazerem antes do outro time. Porque quando todos do time tiver completado, a rodada termina, os pontos são somados e começa uma nova rodada. E a gente separou por 3 rodadas. A rodada 1, a rodada 2 e a rodada 3. Quando terminar essas rodadas, a gente soma todos os pontos e o time que tiver mais pontos é o vencedor. Então, vão ser 4 times, vão ser 2 partidas acontecendo. E aí, aqui nesse outro slide sobre o autor, a gente relaciona a nossa base teórica com o nosso jogo. Então, na fase pré-impacto, é justamente o professor ele colocando, né, diversos tamanhos de caixas para diferentes níveis de dificuldades, que é o que o estilo de ensino propõe, né? E aí, na fase de impacto, é o que o aluno escolhe o nível de dificuldade dele, que é justamente a caixa. Porque ele pode querer fazer 3 pontos, né, para ajudar o time dele a ter mais pontos logo, só que a caixa é um pouco menor, então vai exigir um nível a mais de dificuldade, porque a caixa sendo menor, ele vai ter que ter uma mira melhor, né? E ele pode acertar na caixa grande, que é fácil de acertar, porém é um ponto só. E aí aqui a fase de pós-impacto, que é de acordo com a rodada anterior, ele avalia, por exemplo, na rodada 1, ele jogou na caixa 1 e fez um ponto só. Na rodada 2, se ele vê que a caixa 1 foi muito fácil para ele, ele pode tentar ir na caixa que vale 2 pontos, que é a média. E aí ele vai ter essa avaliação dele mesmo, entendeu? Aí ele pode mudar e ir para o nível a mais de dificuldade. E por isso da gente ter colocado 3 rodadas, porque aí dá tempo dele, nessas 3 rodadas, passear por esses níveis de dificuldades diferentes. E aí agora o Renan vai falar um pouquinho sobre o nosso plano de aula contendo esse jogo. Nós iremos trabalhar com crianças na faixa etária de 12 anos. E a aula terá em torno de 45 minutos, contendo 32 alunos. O objetivo geral da aula é que eles tenham um contato com essa modalidade através dos fundamentos básicos do hóquei, sendo eles condução de bola e atacada para o gol. O método que será utilizado serão 3 atividades em grupo, assim eles poderão vivenciar um pouco da modalidade enquanto trabalha a sua condição física. Os materiais utilizados serão cano de PVC, bolinhas de plástico, caixa de papelão e cones. O taco nós iremos fazer o de cano PVC e o gol será feito pela caixa de papelão. A primeira atividade, nós iremos dividir trios ou duplas e posicioná-los atrás de cones em forma de triângulo. Assim, eles vão trabalhar a posse de bola sem que a bola encoste nos cones. Essa atividade será feita em torno de 10 minutos. A segunda atividade ela será o jogo que foi apresentado anteriormente e terá em torno de 25 minutos. Já a terceira atividade, nós iremos colocá-las em uma situação de jogo, onde o circuito formado, eles vão trabalhar a posse de bola e a finalização para o gol. E aí aqui só complementando um pouquinho, essa nossa terceira atividade, a gente poderia usar um mini-jogo, só que aí a gente trocou porque seria o método global funcional. Como é um analítico sintético e a gente queria que eles vivenciassem a partida em si, né? A gente colocou uma jogada ensaiada. Então, ao invés de jogadores, a gente colocou cones, porque jogadores ia ficar uma situação imprevisível. E o que não caracteriza um método. Então, para ficar uma situação previsível, mas que eles tenham essa vivência de ir de lado a lado no campo com a posse de bola, parar em um determinado local e acertar a bola no gol, a gente pensou em colocar esses cones, esse circuito, porque é uma situação previsível, mas que vai dar possibilidade desses alunos vivenciarem um pouco disso. Bom, e aqui as nossas referências, que são 3 artigos que a gente utilizou. E aqui é o nome dos integrantes do grupo. E foi isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos e boa noite.